Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre Carlos Vinícius, o centroavante do Grêmio, o artilheiro gremista nesta temporada, que começa a receber sondagens, consultas e também propostas. A possibilidade da venda do centroavante. Clubes da MLS, da Arábia e até mesmo da Europa antes do fechamento da janela de transferências, realizaram contatos. A resposta do staff do jogador diante dos clubes interessados. O Grêmio já treinou hoje pela manhã com uma notícia negativa, uma frase que escutei nos bastidores que pode indicar o terceiro elemento escolhido de Luiz Castro para a decisão no estádio Alfredo Jaconi e a reunião que o português chamou nos últimos dias. Tudo isso a gente amplia na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Gurizada, quero começar falando sobre questões bem pontuais, tá? Ainda ontem teve a situação do Eric Noriega, liberado para atuar, ele nem passou por julgamento. A Procuradoria do TJD tinha apresentado denúncia contra o Eric Noriega e o Departamento Jurídico do Grêmio conseguiu uma transação disciplinar. Outra situação importante de trazer aqui é sobre o Francis Amuso, porque, como esperado, hoje pela manhã, lá por volta de 8 horas da manhã, teve registrado no Diário Oficial da União a renovação do visto do Francis Amuso. Ele fica à disposição do técnico Luiz Castro para a partida do próximo domingo. O Amuso, lembrando que foi desfalque no duelo de ida na Arena no empate por 1-1 e é um reforço importante tendo em vista que o Grêmio tem problemas, por exemplo, a ausência confirmada do TT. Hoje pela manhã o Grêmio já realizou um treinamento no CT Luiz Carvalho. Jogadores se reapresentaram ainda na última quarta-feira, treinaram na quarta, quinta, sexta, vão realizar amanhã a última atividade para o encaminhamento do time. Mas o Grêmio tem uma notícia negativa do treino de hoje, porque Miguel Monsalve não participou do treinamento. O Monsalve, que ainda está em processo, reta final de uma recuperação de grau 1, uma lesão no músculo posterior da coxa, Monsalve não foi a campo. Ficou na parte interna do CT Luiz Carvalho, realizando atividades físicas lá na academia. Então é uma notícia negativa, tendo em vista que o Monsalve, o Grêmio, durante esta semana, nutria uma expectativa, um otimismo quanto à disponibilidade do colombiano contra o Juventude. O Grêmio ainda treina amanhã, no sábado, antes da viagem da delegação, mas nesta sexta-feira, trazendo uma atualização diária, o Monsalve não treinou. Uma frase que escutei nos bastidores e que sim pode indicar o jogador que será escolhido por Luiz Castro para a formatação do meio-campo contra o Juventude. Até falando com uma fonte agora há pouco, perguntei sobre este terceiro elemento, junto com o Arthur e também com o Eric Noriega. Porque a gente está projetando Dodi, Jefferson Fornec, Cristaldo, possibilidades na montagem do time. Só que tem uma fonte que me relatou o seguinte: não descarta o William. Esta foi a frase que eu escutei. O William está fazendo um tratamento intensivo, ele não teve uma lesão, ele teve um edema muscular. O edema, ele é uma situação que indica que se o jogador ele seja submetido a uma situação de jogo, ele pode estourar, a ponto de culminar daí sim com uma lesão. Mas o William está fazendo um tratamento intensivo, o Grêmio neste momento não descarta a utilização do William. Por isso que no boletim médico que o Grêmio lançou, o Grêmio colocou ali, William, edema muscular, será reavaliado diariamente. O TT que está fora. TT este sim, está fora de 10 a 14 dias, né, até 2 semanas, com uma lesão de grau 1 na parte posterior da coxa direita. Avançando aqui, gurizada, nos últimos dias, Luiz Castro chamou uma reunião. E eu recebi este relato muito interessante. Por quê? O Luiz Castro, ele sabe que o momento do Grêmio não é positivo. O Grêmio vem apresentando muita oscilação nos resultados, no seu desempenho.
E nos últimos dias, ele chamou uma reunião com os jogadores. Primeiro, para passar confiança aos jogadores, dizendo que confia que o Grêmio conseguirá engrenar nesta temporada, que é normal esta dificuldade inicial do trabalho. E o que o Luiz Castro falou aos jogadores foi o seguinte: fiquem tranquilos, não é momento de preocupação. Por quê? O cenário que o Luiz Castro pegou no Botafogo foi muito pior a este do Grêmio. Esta foi a frase que ele disse aos jogadores: não se preocupem, o cenário que peguei no Botafogo foi muito pior a este atual momento do Grêmio. Luiz Castro também disse a todos os jogadores em uma reunião privada, né, com os atletas, que ele já conhece todos os jogadores. Ele sabe o que todos pensam. Com um pouco mais de um mês de trabalho, por mais que ele ainda não tenha a escalação ideal, aquela escalação, os 11 iniciais, o Luiz Castro disse que já conhece todos os jogadores, virtudes e defeitos. Defeitos fico por minha conta. Mas ele disse que já conhece todos. E que isso eles podem ficar tranquilos. Por quê? O Luiz Castro já passou por aquele período de testes. Ele sabe todas as virtudes dos jogadores. E ele passou isso em uma reunião que aconteceu nos últimos dias. Faço questão de trazer esta frase aqui do Luiz Castro, porque eu recebi este relato, consegui confirmar, em uma reunião que teve com os jogadores. Até o Luiz Castro já tinha dado indício desta linha de pensamento em uma entrevista, quando ele disse, justamente nesse comparativo Botafogo e Grêmio, que o início de trabalho dele no Botafogo também foi um início de trabalho com muitas dificuldades. Então, aqui no Grêmio, pode ser que neste momento o clima seja de desconfiança, mas internamente o respaldo da direção ao português segue 100%, e agora o Luiz Castro também respaldando os jogadores acima de tudo. Para finalizarmos aqui o vídeo, gurizada, eu quero falar sobre Carlos Vinícius, o centroavante do Grêmio, o artilheiro gremista na temporada, que começa a receber sondagens, consultas e até mesmo propostas. Tudo isso a gente vai abordar na sequência, a possibilidade da venda do centroavante. Mas antes, peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Fique atento ao recado da parceira aqui do canal. Este recado é para você que é empresário ou gestor de empresa. Você sabe que um bom marketing muda o seu jogo, seu faturamento acima de tudo. Por isso que eu quero te apresentar a Nidos Assessoria de Marketing e Negócios. O diferencial deles em relação a outras empresas deste segmento é que eles não são uma agência comum que faz post bonitinho. Não. A Nidos joga para ganhar. É marketing baseado em dados, 100% conectado com suas vendas para botar um dinheiro extra no seu bolso, para gerar um resultado financeiro. Ficou interessado? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Também tem o número de contato e no primeiro comentário aqui do vídeo vou deixar fixado o link para que você possa entrar em contato com o pessoal da Nidos, a assessoria de marketing e negócios. Beleza? Sobre Carlos Vinícius, o centroavante do Grêmio, titular incontestável, né? Já salvou o Grêmio em vários jogos nesta temporada, marcando hat-trick, contra o Botafogo, por exemplo, baita atuação. E o Carlos Vinícius está vivendo um momento iluminado, né? Para o Grêmio e também, naturalmente, gerando o interesse de equipes do exterior. E até hoje surgiu uma especulação de que alguns clubes da Major League Soccer teriam interesse no Carlos Vinícius. E o que eu fiz? Mandei essa informação para fontes que tenho no Grêmio e também para o próprio staff do Carlos Vinícius, tá? O que eu recebi de notícia é o seguinte: realmente, clubes da MLS, como Charlotte, como Portland Timbers, que é até o clube que está contratando o Aravena, o New York City, também eles possuem interesse no Carlos Vinícius, tá? Realmente. As consultas, elas são concretas neste sentido. O mercado da Arábia Saudita também tem muito interesse no Carlos Vinícius. O mercado da Europa, antes do fechamento da janela de transferências, tentou a contratação do Carlos Vinícius.
Então, realmente, é um jogador muito valorizado no mercado. E a possibilidade de uma venda do Carlos Vinícius, ela começa a ser construída no aspecto de clubes interessados. Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até dezembro deste ano. Ele tem uma cláusula de renovação automática se ele for convocado pela seleção brasileira ou pela seleção portuguesa para a Copa do Mundo agora da metade do ano. Tá? Mas o Carlos Vinícius, recebendo estas consultas, ele escutou por respeito aos clubes, mas neste momento ele tem uma prioridade, que é ficar no Grêmio. Ele está muito bem adaptado ao Grêmio, sua família adora Porto Alegre. Ele é um dos líderes do vestiário, sim, sempre dando a cara a tapa, principalmente quando o Grêmio não consegue o resultado, ele está ali, sendo um líder na zona mista, falando com a imprensa, né, dando explicações. Isso é o que um líder tem que fazer. O Carlos Vinícius, neste momento, está priorizando o Grêmio. As consultas, os interessados, realmente tudo isso existe. Mas as propostas que chegaram, o Carlos Vinícius não quis dar andamento, não quis dar sequência, pelo fato de que ele tem a preferência em permanecer no Grêmio. Tem uma multa rescisória de 30 milhões de dólares, nenhum clube vai pagar isso, é claro, mas para trazer detalhes aqui para vocês, realmente, tem clubes que entraram em contato com o staff do Carlos Vinícius, com o próprio Grêmio, para saber a possibilidade de avançar no interesse, para viabilizar uma compra, se o Grêmio está interessado em uma venda. Principalmente partindo do jogador, a ideia é de permanência no Grêmio. O Carlos Vinícius não tem nenhum ano completo em Porto Alegre e já se destacou bastante, criando uma ótima relação com a torcida, né? Eu que estou sempre atrás da goleira, quando o telão ali da arena é anunciado o nome do Carlos Vinícius, a torcida aplaude bastante e tem que ser assim, porque é um jogador que rapidamente conseguiu esta ligação com clube e torcida. O Carlos Vinícius quer ficar e espera com que todo este processo de valorização parta também do Grêmio, com uma renovação de contrato. Beleza? Te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.